Fala, barbeiros, tudo bem? Aqui é Lázaro Queiroz, fundador do canal Start Barbe, e hoje vou responder a pergunta que mais me fazem. Lázaro, quanto eu preciso para abrir a minha própria barbearia? E para te ajudar, eu separei 3 níveis, do mais simples até o mais top, e vou te mostrar quanto custa cada um deles, com base na minha experiência real, naquilo que eu já vivi. Então, já deixa o like aí, se inscreve no canal se você não é inscrito, e bora para cima. Então vamos lá para começar com barbearia de alto padrão. Vamos começar pelo sonho de muita gente. Barbearia de alto padrão é aquela que tem um ambiente mais climatizado, bem decorado, móveis planejados, poltronas sob medida, espelhos, iluminação, espaço para café, para uísque, para sinuca e assim vai. Um verdadeiro barbershop. Isso ele tem um custo. Isso tem aí no final, né, um valor muito alto investido. Então você tem que estar disposto a investir valores altos para você ter uma barbearia de alto padrão. No final, vamos ver se isso vale a pena. Vamos lá para os custos, né, levantado no mais recente no mercado hoje para você abrir uma barbearia de alto padrão. E olha que aqui eu não vou botar um padrão estratosférico, eu vou botar um padrão alto mais para baixo, né? Ou seja, não alto demais, né? E isso pode chegar, por exemplo, reforma. De 50 a 80 mil você vai gastar apenas em uma reforma. Isso para uma barbearia ali de 3 a 4 lugares mais ou menos, tá joia? Então com cadeiras, só de cadeiras ali você vai gastar por baixo por volta de 20 a 40 mil reais. Como a gente está falando de um padrão não estratosférico, mas um valor alto, você pode ter certeza, no mínimo você vai gastar aí uns 40 mil. Com iluminação, que é algo que chama muita atenção em uma barbearia de alto padrão, você vai gastar de 10 até 30 mil reais, mas pode jogar mais para cima. A gente sempre, em uma reforma ou em uma compra de material, a gente sempre gasta mais que isso. Então, ali, facilmente, uns 30 mil reais com a parte de iluminação. Aí vem sistemas, né? Com sistemas de gestão e outras coisas mais, para começar, é por volta de 2 mil reais a mais. Aí vem produtos que você vai ter que comprar para iniciar, shampoo, cremes, pomadas e outras coisas mais, que você pode facilmente gastar mais de 10 mil reais. Isso são coisas estimativas, mas daí já dá para você ter uma noção aí de quanto que você vai gastar para você abrir uma boa barbearia de um padrão alto. Levando em consideração tudo que eu falei com você aqui, você vai gastar mais ou menos uns 150 mil para você abrir uma barbearia de alto padrão aí. O investimento é alto, né? Mas se você planejar direitinho e com uma boa estratégia de marketing, fazer tudo no tempo certo, com certeza você vai ter um bom retorno aí e não deve ultrapassar isso. Então, você planejar bem para você gastar esse dinheiro, né, vai te fazer a concluir sem você sair muito do orçamento. Mas lembrando, como é de alto padrão, tudo é questão de pouca diferença ali para poder sair do valor, fora do valor. O mais importante, será que você já tem uma cartela de cliente preparada para você de alto padrão? Ou seja, às vezes é melhor você começar pequeno e ir subindo aos poucos. Porque para sustentar uma barbearia de alto padrão nesse nível, você tem que ter um fluxo de cliente muito grande, porque às vezes aluguel é mais caro, todos os custos é mais caro, então vale a pena você repensar. Melhor começar pequeno e ir crescendo do que você já abrir uma barbearia de alto padrão. Na minha opinião, no final, quero contar a minha história para vocês. Eu prefiro começar pequeno e ir crescendo até chegar lá. Então agora vamos lá para o padrão médio, né? Uma barbearia nos níveis aqui da barbearia no visual. Vou até estar mostrando para vocês aqui como que é a nossa barbearia para você ter aí uma ideia do que é uma barbearia de padrão médio. Não é uma barbearia de alto padrão, mas também não é uma barbearia simples. Mas, lembrando que eu vou contar a minha história na última parte, porque eu comecei de forma simples, tá? Agora vamos lá para o modelo mais intermediário.
Mesmo a nossa barbearia, novo visual, é uma barbearia moderna, bem organizada, mas sem luxo, sem exageros. Não temos recepcionista. Aqui o foco é o atendimento. Um atendimento bom, visual agradável, uma estrutura funcional. Essa parte em que eu quero frisar com vocês aqui é a parte de não precisar de uma recepcionista. A gente tem 4 barbeiros, nós 4 atendemos, recebemos e também encaminhamos o cliente até a porta na hora de ir embora. Então a gente que faz, e isso diminui muito o custo. Lembrando que na barbearia de alto padrão, você vai ter que ter ali recepção. Para quê? Para que você mostre um bom atendimento. No mínimo ali tem que ter uma recepcionista. Já aqui, já dá para você, no padrão médio, já dá para você trabalhar sem recepção, né? E ainda conseguir fazer um bom atendimento, sem diminuir na qualidade do seu atendimento, né? Ou seja, cortar cabelo bem, fazer um bom atendimento, dá para poder cobrar aí um valor de R$ 40, que vai ficar em um padrão médio. Não é uns 60, 80, mas também não é uns 20, 15 reais. Então, ou seja, padrão médio é isso aí. E vamos lá para o investimento que você vai fazer para você ter uma barbearia de padrão médio. Na verdade, eu vou te falar um pouco dos meus investimentos que eu fiz na minha barbearia recente e aí você vai tirar suas próprias conclusões. Eu investi aqui em torno de R$ 50 mil na minha barbearia. Essa barbearia que eu mostrei para vocês na imagem, eu gastei com isso aí. Então, você pode dividir esse valor em espelhos, em bancadas, em móveis planejados, né, em fazer um ambiente legal, que você não vai gastar muito, né, porque afinal não vai ser uma barbearia de alto padrão, e aí vai dar para você fazer um ambiente legal, botar umas cadeiras massa, como essa daqui. Aqui a gente pagou uns R$ 4 mil nessa cadeira, a gente gastou aqui com a arquiteta, ela deu uma planejada direitinho, a gente fez os móveis planejados, o que a gente mais gastou foi com os móveis planejados. Então com R$ 50 mil você conseguiria montar uma barbearia como essa daqui. E esse é um modelo bem viável. Para quem já tem uma clientela, ou para quem vai abrir a sua primeira unidade, dá para trabalhar muito bem, crescer e depois ir melhorando aos poucos. Quiçá, né, você ir para um alto padrão. Hoje eu não tenho vontade de abrir uma barbearia de alto padrão. Tenho mais vontade de abrir mais uma unidade igual a essa minha e ficar trabalhando nessa média de médio padrão, ou seja, não querer ir abrir uma barbearia muito moderna e acabar, para poder até cobrar mais caro, mas aí poder eu ter que mudar a minha forma de trabalhar, né? Eu quero sim continuar investindo em barbearias de padrão médio. Isso aí é o que eu pretendo. Vamos lá, e antes de mostrar para vocês o modelo mais simples, eu quero agradecer o nosso patrocinador desse vídeo, King Agenda, um app que está revolucionando o mercado da barbearia. Se você vai abrir uma barbearia nova, baixa o app King Agenda para você não ficar com horários ociosos. Com eles, você preenche a agenda em tempo real, com clientes de sua região. Baixe agora mesmo e experimente. Entre no link aqui abaixo e baixe o aplicativo para você experimentar. E aí você vai entender melhor o conceito, como que funciona King Agenda. King Agenda está revolucionando o mercado de como você agenda de cabelo nas barbearias. Agora vamos falar de barbearia simples. Talvez o que mais te interessa nesse vídeo. E interessante, esta foi a forma que eu comecei. E aí eu vou contar a minha história de como que eu comecei para você. Vamos lá. Falar de barbearia simples foi exatamente assim que eu comecei. Em um espaço pequeno, poucas cadeiras, na verdade, uma cadeira, decoração não existia, só as paredes pintadas mesmo, mas com muita vontade e muita dedicação. Mas, vamos lá, talvez você não comece da forma que eu comecei, mas você queira aí uma estrutura básica, né, para você saber o que você vai gastar em uma barbearia simples. Lembrando que, se você dispõe do qual valor você dispõe. Aqui, a oscilação ela pode ser muito, né? Então, ou seja, uma barbearia simples, você pode gastar de 15 a 7 mil reais, ou até mesmo 3 mil reais, que foi o valor que eu consegui abrir a minha primeira barbearia. Mas lembrando, você vai gastar aí
uns 5 mil reais na reforma, comprar uma cadeira só, às vezes. As suas ferramentas, o curso, né, para você comprar as suas ferramentas de trabalho, pode ser de 1.500 a 3.000 reais, vai depender muito de quais ferramentas você vai comprar. Então, não tem muito investimento, né, para você fazer quando a sua barbearia é de baixo padrão ou de forma mais simples, né, uma barbearia mais simples. Como que eu comecei na barbearia? Terminando meu curso, né, eu já queria abrir a minha própria barbearia. Tinha dúvida se eu ia trabalhar na barbearia de alguém ou se abrir minha própria barbearia. Encontrei um ponto, um rapaz que tinha começado, alugado o ponto por 350 reais. Um lugarzinho simples, um lugarzinho com um espelho, uma cadeira, uma bancada, um bebedor de água e um móvelzinho pequeno para poder botar as coisas dentro. Então esse foi o valor que eu comecei. Vou ver se eu consigo uma imagem desse lugar para poder deixar aqui para vocês darem uma olhada. E aí foi aonde eu investi, na época, 3.000 reais. 1.500 reais na entrada para dar a ele, e ele gastou na época nem 500 reais para ele reformar o ponto. Ele era pintor, ele entrou, massou as paredes, tampou uns buraquinhos lá, jogou uma tinta dentro da barbearia, do espaçozinho, e ficou muito bom. E foi assim que eu comecei, gastando 3.000 reais e dando 1.500 reais de entrada, e foi ali aonde eu consegui faturar os meus primeiros 1.800 reais por mês. Foi aonde eu saí da empresa que eu trabalhava e resolvi me dedicar 100% à barbearia. Vou deixar para vocês aqui algumas imagens, né, dessa barbearia. Aqui é onde eu comecei, né, antes da reforma, lá no meu início, em 2017, aonde eu comecei. Então, nada de luxo. Uma cadeira, uma bancada e um espelho, coisa simples, básica. Não vai ser o luxo que vai te fazer ter sucesso. O que vai te fazer ter sucesso é você não desistir, você investir o seu resultado, ou seja, você ganhar dinheiro e investir nele, e aí você vai chegar em um padrão alto e ter persistência, persistir, 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 que você vai conseguir. Então, quais desses 3 níveis você escolheria para começar? Comenta aqui embaixo qual tipo de barbearia você sonha em abrir. E se você já abriu a sua, comenta aqui embaixo. Se gostou desse vídeo, deixa aqui embaixo o seu like, compartilha esse vídeo com outros barbeiros, se inscreve no nosso canal Start Barb, porque a gente vai transformar você em um barbeiro empreendedor. Vamos juntos até o próximo nível, até o próximo vídeo. E não se esquece, baixe aqui em agenda para você poder encher e lotar aí a sua agenda. Valeu! Vai no link aqui abaixo, você vai conseguir achar. Para você que tem iPhone e para você que tem Android também. Já está disponível para todos aí. Vamos transformar o mercado da barbearia.